Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Jesus. Pega a sua espada na mão. Essa é a nossa espada de guerra, né? É com ela que nós vencemos o maligno. E é ela que vai nos fazer chegar na eternidade. É pela palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Se o verbo é a palavra, então aqui está quem? Jesus. Jesus fala conosco na sua palavra, amém? Glória a Deus. Essa canção que foi cantada agora por último, meu Deus. Quando Deus coloca uma palavra no nosso coração, quando Ele diz, fala, porque eu sei o que a minha igreja precisa ouvir. E você veio aqui nesta noite, quem sabe você quer ouvir uma palavra, você deseja ouvir uma palavra. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você. Você não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que você precisa. Porque é assim que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele fala o que nós precisamos ouvir. E quando eu comecei a ouvir esta canção, o Espírito Santo bradou em meu coração. Eu falei que era essa palavra. Abra os céus, nós somos livres. Abra-te. Essa palavra que o Senhor Deus tem para o meu e para o teu coração nessa noite. Então abra comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 7. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 31. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. 7, versículo 31. Amém, igreja? Amém? E diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata, que quer dizer, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Senhor, esta é a tua palavra, aqui está a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Pai, nos alimenta nessa noite, nos alinha, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nesta noite, Senhor, tem liberdade para falar, para fazer tudo o que o Senhor quer fazer nessa noite. Então fala conosco, não te cale, Senhor, mas entrega para nós tudo que está no Teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados, essa passagem que nós acabamos de fazer a leitura, a narrativa do texto, vai falar de um certo homem que era surdo. E a Bíblia diz que ele falava com dificuldade. Esse homem, ele era surdo e ele era gago. Em algumas traduções vai dizer que ele era gago, né? E Jesus era alguém que ele não se acomodava num lugar. Jesus, ele fazia milagres, ele
mostrava o reino de Deus, apresentava o reino de Deus, onde ele estava, e rapidamente ele se movia para outro lugar. Porque Jesus, ele sempre vai ao encontro daqueles que precisam. Jesus, você não entendeu. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que precisam. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que desejam. E Jesus, ele chegando nesta região, havia um povo, uma multidão aguardando ele. Só que nós vamos ver que é interessante, porque nessa mesma região, há um tempo atrás, quando ele operou um milagre, o povo deste lugar começou a dizer: saia daqui, nós não queremos você aqui, saia deste lugar. Só que Jesus, a cura que ele operou, a restauração que ele fez ali na vida daquele homem, naquele lugar, em Decápolis. Quem lembra? Decápolis. O que aconteceu? Ele deixou um missionário ali naquele lugar. Ele deixou alguém, só que esse povo que diz para ele: sai daqui, nós não te queremos. Agora é o mesmo povo que está sedento, que está aguardando, que está ansioso, esperando a chegada de Jesus. E quando Jesus chega neste lugar, eles levam alguém até Jesus. Porque nós não podemos só querer Jesus para nós. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. E muitas vezes, elas não conseguem ir sozinha. Elas não têm força para ir sozinha. Muitas vezes elas sabem, têm certeza que precisam de Jesus, que elas precisam buscar, que elas precisam fazer algo, mas elas não têm força para se levantar. E aí é um momento que alguém tem que pegar e levar ela até Jesus. E foi isso que aconteceu. Essas pessoas levaram este homem até Jesus, fizeram uma coisa boa. É boa, não é? É maravilhoso. Levaram ele até Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma debilidade. Ele tinha uma deficiência. Ele era surdo e falava com muita dificuldade. Só que quando eles levam esse homem até Jesus, eles vão fazer algo que nós costumeiramente fazemos. Ou melhor dizendo, que nós fazemos quase diariamente. O quê? Querer ensinar Jesus como operar um milagre na nossa vida. Querer determinar para Jesus de como ele deve fazer. Sendo que quem conhece o homem por dentro é só ele. Porque nós olhamos e vemos por fora. Mas Jesus conhece por dentro. Jesus conhece do lado de dentro. Então esses homens vão chegar até Jesus e vão dizer: Jesus, imponha as mãos sobre ele para que sejam curados. Ou seja, eles têm fé, eles crêem que Jesus tem poder para fazer, mas eles vão querer determinar a forma como Jesus opera o milagre. Só que Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Jesus, ele vem e bagunça aquilo que a gente faz, aquele planejamento que a gente faz. Jesus entra e ele bagunça. Daí a gente pensa: mas o que é isso? Que bagunça é essa? Na verdade não é bagunça. É porque Jesus sabe como que tem que trabalhar dentro de nós. Aleluia. Ele sabe o que precisa ser arrancado. Ele sabe o que está aprisionado. Ele sabe o que precisa ser mexido. E quando ele chega e fala: põe as mãos sobre eles,
Jesus vai se compadecer do homem, mas Jesus não vai fazer como eles disseram. Jesus vai tirar esse homem à parte. Jesus vai pegar esse homem, vai tirar ele à parte da multidão. Esse homem, ele não ouvia. Então, como ele estava no meio da multidão, como que ele se comunicaria com alguém apenas pelos olhos? Ou seja, a multidão era uma multidão barulhenta, uma multidão que estava ansiosa, uma multidão que está esperançosa, esperando ver Jesus operar um milagre, quem sabe esperando, agora é minha vez, Jesus opera aqui, porque daí eu estou na fila, agora vai chegar a minha vez, não é assim? Mas Jesus vai tirar ele à parte. Por quê? Porque Jesus sabe que muitas vezes, se nós estivermos no meio da multidão, nós nos distraímos facilmente. E nós perdemos o milagre e deixamos passar. Nós perdemos o foco. E muitas vezes o Senhor tira do meio da multidão, tira pessoas da nossa volta, tira pessoas de nós, e a gente pergunta assim: mas pessoas estão me deixando, pessoas estão saindo de mim, olha a ingratidão, olha que ingratidão, porque fiz tanto, ajudei tanto, agora estão saindo de mim. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está tirando você está sendo tirado. Você está sendo separado. Deus, Ele olha para nós, Ele olha para as mesas que nós nos assentamos, Ele olha os alimentos que nós nos alimentamos, e quando Ele não concorda com o alimento que nós estamos comendo, Ele tira nós daquelas mesas para se assentar em mesa que Ele se assente conosco. Mas Ele não vai permitir que você fique do mesmo jeito. Então Jesus tira esse homem e leva à parte. E Jesus vai colocar o dedo nos ouvidos dele. O homem já não escuta, já não ouve. E aí vai colocar o dedo no ouvido, imagina. Jesus tem umas maneiras estranhas, né? De trabalhar na vida da gente, né? E muitas vezes a gente não entende. Deus permite situações acontecer na nossa vida que muitas vezes nós ficamos desesperados, falando: meu Deus, o que é isso? Ai, é o diabo. Não, não. É Deus mesmo permitindo para abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, nos dar largueza de entendimento. E o que acontece? Ele vai levar esse homem à parte, coloca os dedos no ouvido e vai fazer. Alguém está precisando de um milagre aí? Jesus vai cuspir. Sabe por que ele tirou aquele homem da multidão? Muitos, quem sabe todos ali, não iam entender o processo de Deus na vida daquele homem. O processo daquele homem, a forma como Jesus ia fazer. Levar uma cuspida? Que isso, gente? Imagina a pastora fazer, vamos começar uma campanha do cuspe. A igreja, ninguém vai vir, né? É melhor não fazer. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está mostrando? Que Ele não tem nojo de nós. Que nós, o povo ali pecador, o povo todo, Jesus é tão perfeito, mas Ele não tem nojo. Ele não tem nojo de nós. Aleluia. E quando Ele leva ele à parte, eu acho interessante porque
Quem sabe esse homem, quantas humilhações ele não passou, quantas situações ele não viveu. Quem sabe aquela brincadeirinha que na infância, né? Eu já passei por isso. Aquela brincadeirinha de você estar andando e alguém dar um tapa na sua nuca e você olhar e falar assim, quem que, né? Ah, não foi ninguém, não foi ninguém. Fazer de bobinho. Quem sabe quantas vezes ele foi humilhado. Quem sabe quantas vezes olharam nos olhos dele, como ele não ouvia. Olharam nos olhos dele e riram dele ou fizeram algum sinal. E fizeram algum sinal como desprezando aquele homem. Quantas vezes, quem sabe, fizeram ele joguinhos com ele. Imagina a situação desse homem. E agora Jesus tira do meio da multidão. Por quê? Porque Jesus tem uma forma de tratar com cada um. Jesus é especialista em guardar a nossa história. Ele trabalha em nós, trabalha dentro de nós, mas Ele preserva a nossa história. Aí Jesus vai cuspir, vai tocar na língua dele, porque a língua dele estava pregada. E ele vai olhar para o céu. Ele vai levantar os olhos para o céu. Quantas vezes tudo que nós precisamos é olhar para o céu. Tudo que nós precisamos fazer é parar de olhar para o chão e olhar para o céu. Tudo que nós precisamos é parar de olhar para as nossas dificuldades, para as inseguranças, para as incertezas, para os problemas e olhar para o céu, olhar para Jesus, porque o nosso foco tem que ser Jesus, é Jesus, é Jesus, é no nome do Senhor. E Jesus, Ele olha e Ele vai puxar. Faz aí, ó. Você consegue fazer isso? Quando alguém respira aliviado, o fôlego de vida. Jesus olha para o alto, Jesus olha para o céu e Ele vai puxar. Sabe o que Jesus está trazendo? O reino do céu para dentro daquele homem. E ele vai olhar e vai dizer: Efatá, abra-te, Efatá, abra-te, Efatá, abra-te. Porque aquele homem estava aprisionado, muito mais do que uma surdez, muito mais do que uma língua pregada, muito mais do que uma deficiência física. Na alma dele, ele estava aprisionado. E quando Jesus lança essa palavra, Ele está lançando uma palavra profética no reino espiritual. Caiam todas as prisões, como a pastora já orou aqui na mesa. Caiam todas as prisões, caiam todas as algemas, caiam tudo aquilo que te aprisiona, que te deixa inseguro. Aleluia. Veja bem, no meio daquela multidão, se Jesus operasse ali rapidamente um milagre na vida daquele homem, por tantas vezes que ele passou por situações, eu acredito, nós conhecemos o ser humano, por tantas vezes que ele deve ter passado por vergonha, por humilhação. Quem sabe no momento que ele recebesse aquele milagre, ele olhasse para aquele povo de uma outra forma. Quem sabe com mágoa, quem sabe com ressentimento, quem sabe com desejo até de vingança, porque o ser humano é assim. Porque quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, o poder do perdão, nós não queremos, na verdade, entender.
Nós não queremos aceitar os princípios da palavra de Deus. Quem sabe esse homem olhasse e desejasse se vingar, ou tivesse alguma palavra que saísse da boca dele ali até, tá vendo? Agora vocês vão ver, agora eu falo, agora eu escuto tudo. Só que Jesus, ele tirou a parte, por quê? Porque o que Jesus tinha que fazer dentro era muito mais profundo. Era muito mais profundo. Então, não critique o processo de ninguém. Não julgue o processo de ninguém, porque você não conhece a história. Nós não conhecemos por dentro. Nós não sabemos o que ela viveu. Nós não sabemos o que cada um está passando. Mas o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, que sonda os nossos corações, que sabe aonde está a ferida, que sabe como tem que trabalhar, é Ele que vai entrar e vai fazer o que precisa ser feito. Quando Jesus olha e diz, ele olha para o céu e ele vai respirar, trazendo o reino. Amados, o reino de Deus não está do lado de fora, o reino de Deus está do lado de dentro. Meu Deus do céu, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender essa prática, esse princípio. Quando Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, de dentro de você fluirão rios de águas vivas. O que é essas águas vivas? É as águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É dentro. Ele trabalha de dentro para fora. Mas lá me magoou, pastora fulano me magoou muito. Pastora, mas eu fiquei foi muita decepção, a decepção foi muito grande. Não, mas foi muito isso, não, fulano, não, aquele lá não merece perdão. E você merece perdão? Na passagem da Bíblia diz que é graça. Não é porque merecemos. Ninguém merece. Eu não mereço. A pastora não merece. O pastor não merece. Ninguém merece. Por isso é graça. Graça é favor imerecido. E se nós queremos viver o efatá de Deus na nossa vida, verdadeiramente nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser arrancado de dentro de nós, o que ainda está impedindo, o que ainda está bloqueando, o que está travando, o que nós queremos continuar carregando como se fosse como que diz a palavra, algo que você tem muito valor, de estimação. Não, essa dor é minha, é da minha estimação. Não mexe aqui não mexe não, que eu quero continuar guardadinho, que vai ficar aqui. Não, vou levar comigo para o túmulo. Quem não perdoa também não será perdoado. O perdão é uma via de mão dupla. Se você não perdoa, você também não tem direito ao perdão de Cristo. E nós não podemos partir daqui devendo, com dívida. Porque depois ninguém vai poder voltar para eu preciso voltar a pedir perdão para aquele fulano, para ciclano. Não sei, eu estou falando isso aqui, não estava no script da palavra. Mas se o Espírito Santo está direcionando, eu confio no Espírito Santo. Porque eu falo para Ele, é o Senhor que fala através da minha vida. Que eu não fale coisas de mim mesmo, que eu não fale coisas que eu ache que é aquilo, não. Mas direciona o Espírito Santo e tudo que tu tiver para falar, fala. Porque eu sou instrumento de Deus e eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu não subo no altar sem a presença de Deus. Eu não pego um microfone para pregar sem o Espírito Santo ir comigo. Eu não ensino, eu não faço uma oração se o Espírito Santo não estiver comigo. Essa é a oração que eu faço. Se tu fores comigo, se tu estiveres comigo, eu irei.
eu farei, porque eu sei que quando Ele faz, tudo acontece. Aleluia. Às vezes a gente pensa que ser usado é só quando está com o microfone na mão. Meu Deus do céu, como que essa semana foi uma semana assim, aonde houve assim um destravar tão grande, assim, onde Deus abriu os meus olhos assim para ver tantas coisas que na verdade eu não estava vendo. Ainda ontem, ainda falava com o pastor Roseno, eu fiquei assim, sabe quando você fica emocionada, mas você fica falando, uau, Jesus é o cara. Uau, olha o que Jesus faz. Jesus é tremendo. Sabe quando você fala uma mensagem tão pequena, você grava e você coloca lá no Insta, ou você envia uma mensagem ali, você não sabe o alcance que está tendo. E ontem alguém me mandou uma mensagem, eu mostrei para o pastor Roseno, falei, meu Deus, olha isso daqui. Alguém mandou uma mensagem falando, eu sonhei que você era muito grande, maior do que eu. E eu estava com muita sede, e você me dava de beber água, uma água cristalina, e tão boa. Aí eu tinha acabado de enviar um versículo, falei assim, então toma aqui a tua água. A água da palavra. Toma aqui a tua água. E aí sabe o que ela falou? Ela falou, você tem me dado dessa água já faz muito tempo. Você nem sonha que eu tenho acompanhado, tenho lutado pela minha família, tenho resgatado, tenho transformado a minha vida através da minha vida tão longe. Não peguei microfone. Mensagens, pastora. Mensagem. Você tô lá no trabalho, acontece alguma situação, e o que mais tem acontecido são palavras direcionadas vindo sobre o perdão. Meu Deus, Jesus está voltando, amada igreja, e nós precisamos entender que o perdão não depende de outras pessoas, do que eles vão carregar, se eles merecem, se eles não merecem. O perdão tem a ver com a nossa vida, com o nosso coração, com a transformação do nosso coração, com deixar de carregar fardo, com deixar de carregar peso desnecessários, com parar de trazer pecados de estimação, mágoas de estimação, que traz doença para a nossa vida. Mas deixar a água do Espírito Santo jorrar dentro de nós, deixar a água do Espírito Santo jorrar dentro de nós, para que nós possamos também jorrar dessa água na vida das pessoas, daqueles que estão à nossa volta. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo maravilhoso. Quando Jesus diz Efatá, Ele está dando uma ordem para o reino espiritual. Você entende isso? Ele não estava falando com aquele homem, Anderson. Ele estava falando com o reino espiritual. Aquilo que é travado no reino espiritual precisa ser destravado no reino espiritual. E o Espírito Santo está dizendo nesta noite, e nós precisamos parar de ranço. Vocês já ouviram essa palavra ranço? Ou é só no Paraná? Nós precisamos de parar de ser pessoas mimizenta, vitimista. Quantas vezes eu fiquei me vitimizando por circunstâncias, por situações que eu vivi. Mas eu sou por causa disso. Mas eu por causa disso. Não. Se Jesus entrou na tua vida, você continua da forma que está, se quiser. Porque quando você decidir,
Quando você der um passo, Jesus já vai estar parado na tua frente dizendo: ah, filho, ah, filha, como eu esperei por esse momento, como eu aguardei por esse momento. Aleluia. É como se Jesus ficasse implorando pela nossa atenção. Sendo que quem precisa, quem é carente, somos nós. É como se Ele ficasse implorando por um tempinho conosco. É como se Ele estivesse implorando: filho, filha, eu quero falar com você, vem. Eu quero te ouvir. Sendo que quem é carente somos nós. E nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para todos. Nós temos tempo para fazer tudo, para falar com todo mundo. Mas muitas vezes olhamos e falamos: cadê o tempo com o meu precioso? Sabe, amados, já estou encerrando para nós orar. Faz um mês que eu comecei a trabalhar. E eu estava numa campanha de oração com algumas amigas, também com a minha irmã, meu irmão lá de Foz do Iguaçu. Nós temos um grupo. Às 3h da manhã. E enquanto eu estava bem de boa, né, pastor Roseno? Em casa, tranquilo, né? 3h da manhã, ia dormir às vezes quase 5h. Uau! Ler livro, ler a Bíblia, orar. E eu estava orando, e é interessante que eu falei, pastor Roseno, você estava pedindo por acaso estava orando, pedindo para Deus me dar trabalho? Porque eu não estava. Né, eu estou meio desconfiada ainda. Eu não estava pedindo. Aí veio uma proposta. E eu falei: eu vou orar. Porque eu vou pedir a confirmação de Deus. Porque eu não faço nada sem a direção de Deus. E a pessoa falou assim: ora Lu, ora sim. Eu quero muito que você faça parte da minha equipe, eu quero muito, né? E ela me falou ali, ela falou: mas ora sim, ora para Deus confirmar. E eu ainda falei assim: vou conversar com o meu varão. Falei assim: é o seguinte, o que tu me diz? Daí ele falou assim: o que você decidir eu te apoio. Se você quiser trabalhar, amém, eu te apoio. Mas se você não quiser, eu nunca te obriguei a trabalhar, também nunca impedi você de trabalhar. Eu falei: não era isso que eu queria ouvir. Tá, e agora? Vou continuar orando. Continuar orando e pedindo: Deus, é isso? Por quê? Porque aí algumas coisas você tem que abrir mão, não é verdade? O teu tempo, a gente já não tem mais o tempo livre que tinha, né? E o que acontece? E o Espírito Santo confirmou, me deu muita paz no meu coração, trouxe muita alegria no meu coração. Eu estou muito feliz mesmo trabalhando. E aí, o primeiro dia, falei: meu Deus, 3h da manhã, né? Ai, porque daí eu não vou aguentar. E os primeiros dias foi bem difícil, não estava acostumada a ficar em pé. E aí o Espírito Santo falou assim: tá, já vai parar já? Já não vai mais se levantar a orar? Acabou a mulher do propósito? Acabou a mulher da oração? Do jejum? Das leituras do livro? Sabe? Acabou? Vai colocar agora uma desculpa no trabalho? Falei: vou nada. Não é, Stephanie? Estou lá. Estou com sono, estou caindo, mas eu estou lá. Por quê? Porque eu fiz um propósito no meu coração. E o Espírito Santo
O Espírito Santo, ele não quebra propósito, somos nós que quebramos. E deixa eu te falar uma coisa. Ele tem feito coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas. Eu tenho me alegrado tanto, de verdade, gente. Olha só. Porque eu entendi o propósito de Deus. Porque naquele lugar, eu estou tendo a oportunidade de falar de Jesus. Porque naquele lugar, eu estou tendo a oportunidade de orar. Porque naquele lugar eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus, da salvação, de quem Jesus é. Naquele lugar Deus tem usado a minha vida. Então por isso que eu te digo, amados, não precisa estar com o microfone na mão. Você não precisa falar assim, ficar buscando, ou ficar tentando abrir porta, ou pedindo oportunidade. Mas deixe Deus usar a tua vida, como aqueles homens que levaram aquele surdo até Jesus. Eles foram usados, porque através daquelas vidas ali, Jesus curou, operou um milagre, e houve um grande avivamento naquele lugar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe, quando eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo me falou algo. Por que Jesus, ele coloca o dedo no ouvido, e quando ele faz cuspe ali, coloca na língua, e ele diz, Efatá, abra-te. E o Espírito Santo bradou o meu coração sobre muitos que querem falar. Esse homem não falava, por quê? Porque ele não ouvia. Ele não era mudo. Se você ler na palavra, você vai ver, ele falava com dificuldade. E como que nós aprendemos a falar? É ouvindo. Porque nós ouvimos e nós repetimos aquilo que nós ouvimos. Não é assim que ensinamos uma criança? Ela começa a falar, ela vai repetindo o que ela vai ouvindo. E o Espírito Santo falou algo ao meu coração, eu quero entregar para você. Que muitos querem falar, mas não querem ouvir. Muitos querem até ensinar, mas não querem se assentar para aprender. Quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu falei, não vou falar não. Mas eu vou falar sim, porque eu não sou covarde. Porque é isso que a Bíblia diz, que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia. Eu queria pedir, se vocês puderem cantar aquela canção que foi cantada por último ali. E eu quero que você coloque diante de Deus aí, o que tem travado você. Quem sabe você tem tudo para dar certo, tem tudo para falar, mas algo trava você. Algo tem travado na sua mente, tem travado nos seus caminhos. Quem sabe qual área da sua vida? Coloca diante de Deus. Coloca diante daquele que pode dizer Efatá, porque se você quiser, o Efatá de Deus entra na tua vida. Hoje é dia do Efatá de Deus. É do Efatá de Deus. Abra-te, 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 abra a tua mente, abra o teu coração, abra para novas oportunidades. Abra, deixa de teimosia, deixa de carregar aquilo que não te pertence mais, deixa de carregar os fardos pesados que Jesus já levou na cruz. Abra-te. Onde o Espírito de Deus está, eu sou